Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos à aula de IP do dia 11 de setembro, cara. Que dia doido, meu irmão. Muita coisa andou rolando nesse dia. 11 de setembro, assunto da aula de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre vetores, cara. A gente já viu vetores na aula passada, que vocês viram essa aula. Eu sei que vocês viram. Vocês são bons alunos, fantástico, vocês viram essa aula. Então, o que aconteceu nessa aula? Vocês entenderam que a gente trabalha com duas coisas hoje. A gente tem o array, que é aquilo que a linguagem Java dá pra gente, é, que é essa estrutura de dados que fica lá na memória do computador. E qual é a pegadinha dessa estrutura de dados? Ela é homogênea, todo mundo tem o mesmo valorzinho dentro dela. E a outra característica que é bem interessante é que elas ficam na memória um do ladinho do outro, não fica assim um buraco e tal, não, tá tudo um ladinho do outro. Essa estrutura de dados em que fica todo mundo que é igual, um do lado do outro, numa estrutura que você pode encontrar ela com uma conta matemática, tipo, você pega, eu tô com um elemento aqui, eu quero três elementos na frente. Ah, qual é o tamanho do elemento? Do tipo, é tanto, multiplica por 3. Se encontra aquele cara, você está num negócio chamado array. Então, o que a gente está vendo aqui hoje? Hoje a gente vai reforçar agora a ideia do conceito de objeto de array, porque quando a gente aprende a programar, isso é para o pessoal que já sabe programar e que está com dificuldade, né, com a parte de encapsulamento. Qual o problema que a gente tem que tomar cuidado aqui? É que o array a gente não vai acessar que nem a gente acessa numa linguagem de programação normal que não é orientação objeto. O nosso objetivo aqui, lembrando, é orientação objeto. A gente está treinando vocês a programar orientado a objeto. Então a gente não vai acessar isso aqui da forma como uma programação de uma linguagem estruturada normal, já C++, C e tal. A gente vai olhar o array como se fosse um objeto agora. Mas primeiro vocês têm que identificar como é que é um array, como é que cria um array. Então, primeira coisa que vocês têm que entender aqui dentro do nosso ambiente aqui. Os nossos arrays sempre vão começar na casa zero. Não é um, é casa zero. Então, o endereço do array é zero. A gente sempre vai ter duas coisas para falar sobre arrays. Um é o valor que ele armazena, dois é o endereço desse cara que a gente está armazenando. No caso, o endereço vai ser sempre um número inteiro não negativo, porque a gente começa de zero. Qual o tamanho máximo? Professor, vai depender da memória do computador. Tá legal? Então, assim, esse aqui tá dando nesse slidezinho que vocês já viram, obviamente, né? A gente está mostrando aqui que o elemento do vetor então é composto por um valor que está armazenado naquela posição de memória e o endereço daquela posição de memória no vetor, que a gente indexa de zero até o valor que a gente quer, tá? Os vetores, você pode ter. O que faz um vetor aumentar de tamanho e diminuir de tamanho, assim, o storage dele? É o tipo de dado. Se você tem um tipo de dado que ele exige muito valor para armazenar um cara só, um vetor vai ter muitos desse cara, então vai armazenar muito mais. Então a gente sempre tem que tomar cuidado com o tipo de dado que a gente escolhe para armazenar vetores. É, outra coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui quando a gente fala de vetores, né? É, dentro do Java, os vetores são um objeto. Como assim, professor? A gente tem que usar o comando new. Ah, toda vez que a gente usa o comando new, a gente está criando um objeto? É verdade. A gente está criando um objeto quando a gente cria um array? Sim, estamos criando um objeto quando estamos criando um array. Esse array agora também é um objeto. Só que olha uma coisa interessante. Quando a gente instancia um array dentro do Java, a gente pode dizer em tempo de execução o tamanho dele. Isso é uma característica, galera, muito importante dentro da linguagem, porque a maior parte das linguagens antigas, assim, na época do Java e tal, não permitia fazer isso. Significa, tu não podia dar o nome do array em tempo de execução. Tu tinha que colocar fixo no código-fonte 100, 200, 500, qual o tamanho do array. Aí quando ele compilasse, beleza, tal, aí. Só que o Java foi uma das linguagens assim, tipo C++, é que você podia criar o array com o tamanho que você quisesse em termos de execução. Só que as outras linguagens hoje em dia já fazem isso naturalmente. Python, JavaScript, cara, faz isso aqui. Então, assim, só tomem cuidado quando vocês forem programar em ED1 e ED2, porque se vocês podem usar uma linguagem que não vai permitir isso aqui. Então, tem que planejar bem algumas coisas quando a gente está programando com arrays, tá? Outra coisa legal, a gente tem que lembrar que os elementos do array são variáveis.
E você pode manipular elas como se fossem variáveis isoladas, tipo uma variável inteiro A e uma posição no vetor zero é a mesma coisa. Você pode colocar coisas naquela posição e tirar coisas daquela posição. Todavia, a gente está falando de arrays, né, cara? Então, eu estou falando aqui de arrays. Manipular o array, percorrer um elemento, fazer. Então, a gente vai olhar aí agora essa parada toda. Professor, e se eu quiser ver a documentação lá? Eu já deixei aqui o link, aqui no cantinho, ó. Vem aqui, tal. Abre aqui um browser, copia o bichão. Olha aí, ó. Tá aqui, professor. Olha que bonitão. Tá aqui o exemplo da documentação de Java, como que a gente manipula os arrays em Java. Que legal, tal, que maneiro, que bacana. Tem tudo aqui. Mas a gente não vai ver o array dessa forma aqui, como a gente está explicado aqui, pessoal. E aí que vem um ponto todo que é importante. Hoje a gente vai manipular arrays de uma forma um pouco mais tranquila. Vamos lá, vou fazer o seguinte. Eu vou aqui no meu terminal. Deixa eu criar aqui um diretório para a aula de hoje. Aula do dia 11/9/2023. 11/9/2023. Aqui eu vou dar um touch main.java. touchvetor.java. Por quê? Porque assim, como vocês viram na aula passada, que vocês devem ter visto os vídeos, a gente estava trabalhando com o array. Que ali estava apresentando o array da linguagem Java e o array original que vocês vão ver em qualquer outro tipo de estrutura. A gente vai trabalhar agora com o objeto vetor, que ele não é o array. O array vai ser um atributo do objeto vetor, mas não vai ser o objeto vetor, não vai ser o array. Uma coisa que é importante que vocês têm que saber já desde agora. Em IP, a gente não vai manipular array. A gente sempre vai manipular o objeto vetor. Então, a partir de agora, essa é uma diferença brutal que vocês têm que não pode esquecer. Isso é uma mensagem muito importante para quem já sabia programar antes de entrar aqui no curso de IP. Vocês não podem manipular arrays aqui em IP. Vocês vão manipular sempre o objeto vetor. Então é por isso que essa aula aqui é importantíssima e que vocês atentem muito, porque essa talvez seja uma das causas de maior reprovação dos alunos em IP, seja a manipulação do objeto vetor e do objeto matriz, que vão ser a mesma coisa praticamente, tá? É esquecer o objeto vetor e querer usar o que é mais fácil. Lembrando, a gente não está aqui para facilitar, a gente está aqui para deixar a parada louca. Então, assim, vocês vão usar o objeto vetor. Vamos abrir aqui esse diretóriozinho delicioso que eu abri. Cadê aqui? Aula 11/9. Depois eu arrumo esse. Não vou arrumar logo agora, né, cara? Deixa eu fazer o seguinte. Dá para fazer isso aqui? Não dá para fazer aqui. Deixa eu. Cancela esse negócio aqui rapidinho. Eu não vou tentar abrir ainda diretório, não, aqui. Deixa eu só arrumar aqui o nome desse diretório. MV11 para aula 11/09/23. Aula, pronto. Agora tá 09. Pronto. Pronto. Tá aqui os nossos vetores. Main. E vamos fechar esse. Deixa eu pegar esse main aqui, né? Importar ele logo. Aproveitar que o bichão tá aqui. E fechar o meu amigão aqui. Pessoal, por que é importante que vocês agora atentem bastante às próximas aulas? Porque o uso de vetores ele exige domínio das iterações, dos comandos de repetição. Por isso que o comando de repetição ele é a base, assim, tipo, ele é a estrutura de dados que a gente, assim, os vetores, os arrays, né, são estruturas de dados que exigem a manipulação com bastante maestria dos comandos de repetição, para você poder fazer as coisas que precisa fazer com ele. E muitas das coisas que a gente fez anteriormente, vocês perguntam, pode usar vetor? Agora a gente vai poder usar, porque obviamente vocês estão aprendendo, né? Então, public class vetor. Aí vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui.
Na classe vetor, a gente vai ter dois atributos. Assim, inicialmente, a gente vai ter dois atributos básicos, tá? Primeiro atributo é o array. Esse array a gente vai chamar de. Eu vou chamar de vet, tá? Agora o nosso array aqui vai ser dia inteiro, tá? Para começar, simples. E o segundo atributo vai ser o tamanho dele, tá? O professor precisa fazer dessa forma, tal, não sei o que. Não, pessoal, é o seguinte, a gente está aprendendo a programar orientado a objeto. Isso aqui, obviamente, em linguagem de programação, já vai dar esse pronto para vocês. O array em Java já tem até um atributo chamado length, tal, esse negócio todo. Mas é que eu estou querendo ensinar para vocês o procedimento do pensar orientado a objeto. Por isso a gente está fazendo dessa forma aqui. Não é exatamente dessa forma que vocês vão programar por aí, claro. Mas vocês vão ter que programar assim na linguagem aqui que a gente vai fazer dentro da disciplina, tá? Assim que a gente vai aprender a reforçar os conceitos de encapsulamento, tá legal? Ó, a gente vai ter dois atributinhos aqui. O vet, que é o nosso array, e vai ter o nosso tamanho. Quando a gente tiver um array multidimensional, o que é um array multidimensional? Que tem mais de uma dimensão. A gente, na verdade, aqui está trabalhando com um subcaso específico de um array, chamado de uma matriz. Então a gente tem matrizes na matemática, vocês já conhecem. O vetor é uma matriz, só que é uma matriz unidimensional. Então ela tem algoritmos específicos para ela. Depois a gente vai ver os arrays multidimensionais. A gente vai ver matriz, cubo, tesseract, assim por diante. Ó, várias dimensões. O legal todo desse negócio é o seguinte: se você entender os algoritmos de vetor, cara, você mata 98 bilhões por cento todos os algoritmos que vocês vão precisar daqui para frente, tá? Mas a parada não é o algoritmo em si que manipula o array dentro, é como você vai manipular o objeto que eu quero que vocês prestem atenção. Primeira coisa importante aqui sobre o vetor, então. Dois atributinhos, show de bola, tá legal. GetSet para eles. Como é que é o getSet? Pô, o getSet do inteiro você já conhece, né? Public, int, get tamanho. Return, diz tamanho. Gostei de ver que muita gente entendeu o conceito de encapsulamento, né? Pô, na prova, não errou isso aqui, pô, show de bola. Fantástico, parabéns, vocês são campeões. E o set, né, cara? Setar. Set é void, que não tem nada. Troca aqui o set. E coloca o diz tamanho, recebe, new, tamanho aqui. Vai dar aqui um tamanho aqui, um novo tamanho, né? Int, novo. Valor. Novo valor. Vou colocar tamanho para ficar bem bonito mesmo, tá? Tamanho. Vai doer nada, cara. Tamanho. Tamanho. Então, assim, o getSet de valor inteiro, assim, um valor, um atributo normal, vocês já sabem. Pô, esse aqui foi chovendo molhado. Nada de novo para vocês com isso aqui. Legal, professor. Professor, como é que é o getSet do vetor? Aí vamos a brincadeira. Tem várias formas de fazer errado. Como é que eu vou querer que. O que a gente vai considerar o certo aqui? A gente vai agora ter um método chamado getElemento. E vai ter os 7 elementos nele também. O que é o elemento? O elemento é uma posição do teu array. Beleza, então tem uma posição do teu array. Então a partir de agora a gente vai ter. Opa, cadê o return aqui? Calma aí. Mas tá bom, a gente ainda vai. Isso aqui ainda vai mexer, a gente nem começou ainda. Pode ficar tranquilo, Pedro. Como é que funciona para retornar agora os elementos? Bem, vamos lembrar o seguinte: qual a diferença, se vocês olharem aqui nos slides, de um array para uma variável normal? Sempre tem a parte do endereço. Agora a gente tem um endereço. Antigamente, quando eu fazia aquela brincadeira lá na porta, tipo, hoje, se eu estivesse lá na sala de aula, eu diria que cada um de vocês tem um endereço, em vez de ter um nome. Eu falei, meu irmão, pega o papelzinho que está lá na cadeira 3. Teria que alguém na cadeira 3 e pegar o valor lá.
A partir de agora, a gente tem que ter o tal do endereço. Se a gente quer pegar um valor, alguém tem que perguntar, tá, tu quer o valor? Tá, mas de que endereço? Ah, eu quero do endereço 3. Pô, beleza. Então, para pegar as coisas agora, eu preciso passar o endereço. Então, enquanto numa variável normal, tu só fala, me dá o tamanho, te dá o tamanho. Quando tu tá falando de um elemento do array, tu não fala mais assim, me dá o elemento. O cara pergunta qual elemento. Aí você vai ter que passar agora o índice. Ou index, que a gente fala aqui. O index. Legal? Então, a partir de agora, o que vai acontecer? O que a gente vai retornar? É o dis.vet, né, que é o nosso array. Só que eu vou retornar esse cara de um certo endereço. Index. Então, lembrando, agora eu não vou pegar o valor, eu vou pegar o valor de um endereço, porque a minha variável, o meu atributo agora, não é um valor simples. Ele é uma rua, é cheio de valor lá dentro, entendeu? Eu tenho que dizer qual é o endereço qual é o endereço que tu quer, eu quero aquele endereço ali e tal. E para setar o elemento, uma situação parecidíssima. Qual é? Você tem um elemento aqui agora que você vai colocar um novo valor. Você tem que dizer qual endereço, onde que você quer colocar esse endereço novo. Então aqui você vai, aí assim, uma dica minha para vocês assim, ó. A gente sempre vai colocar primeiro index valor. Então assim, sempre o primeiro elemento aqui, eu estou fazendo um ajuste com vocês aqui para a gente entender bem. Assim, não é obviamente você precisa necessariamente seguir isso aqui não, tá? Eventualmente eu vou ter que fazer eu vou fazer umas provas que vão exigir quando o CodeBench estiver na nova versão, até essa regra ser seguida, mas para a gente manter o padrão, a gente sempre vai colocar o endereço primeiro. Então, o endereço primeiro. Então, setar o elemento. Que elemento? Na posição tal, o valor tal. Legal? Então, a gente sempre vai colocar o valor novo por último. Então, aqui vai colocar primeiro os endereços, depois o valor. Ah, não tem endereço? Ah, não tem valor, só os endereços. Então, o que está dizendo aqui? Eu tenho uma classe vetor. Lembrando, isso é uma classe, eu não tenho vetores ainda. Eu ainda vou criar esse vetor, né? Então, o que vai acontecer? Eu tenho um getSet do tamanho, por exemplo, qual o tamanho do meu vetor, e eu tenho o getSet dos elementos do vetor. Significa o seguinte, nunca vou mexer com esse objeto aqui, ó. A gente nunca mexe com o array. A gente nunca tira o array e coloca o array, não. A gente só manipula os elementos do array. Galera, tenho que repetir, isso é importante. Quem manipular o array, tiver um getSet do array dentro da linguagem, vai tomar zero instantaneamente na questão, cara. Não tem papo, não tem desculpa. Se você não já sabe programar, eu dar um get set no array inteiro, não é pior que break, cara. Mas assim, é porque o break é uma questão de programação. Assim, independente de orientar do objeto, break mostra que a pessoa não sabe programar, é amador, entendeu? Esse aqui não é diferente. Esse aqui é a pessoa que continua lutando para ficar na zona de conforto dela. Ela não quer aprender a programar orientado a objeto, entendeu? Então, assim, o cara não vai pegar um zero na prova, não vai ser acochado, não sei o que, tal, tal. Mas dá pra ver que é preguiça. Então, assim, eu não quero. Vocês não são alunos, vocês são alunos da UFAM, cara. Vocês são monstros. Então, assim, vocês vão programar direitinho, cara. Isso é um negócio legal. Então, a gente tem um atributo que é um array, um atributo que é um inteiro. A gente não vai ter getSet do vetor, a gente vai ter sempre getSet dos elementos do vetor. Quando a gente quiser manipular o vetor, a gente manipula os elementos dele. Por que isso? Porque o nosso vetor também vai ser agora, não é um elemento, é um objeto. Legal? E aí uma coisa importante, é o construtor aqui, cara. Entendeu? Travou, Raquel? Você não está só me ouvindo? Aqui deu uma travada, mas já voltou. Já Agora voltou? voltou normal já. Cara, toda vez que alguém tenta entrar e não é da UFAM, o Chrome tem que fazer alguma coisa aqui e dar uma travadinha, cara. Olha que loucura. O pessoal, só quem. Lembrando, eu reforço o pedido que eu fiz ainda agora. Usem o e-mail do Icomp para entrar nas aulas sempre, tá? Legal? Quem não tiver e-mail do Comp, por favor. Eu acho que vocês todos receberam, entendeu? Passem a usar o e-mail de Comp. Deixem de usar o e-mail pessoal de vocês. Usem o e-mail do Icomp.
Até para separar coisa pessoal, coisa da UFAM, tá? Vamos lá. Vamos criar agora aqui. Ah, isso aqui, vocês viram a mudança, né? Isso aqui é uma questão mais de clareza, tá, Pedro? É, hum, Programaticamente não vai fazer diferença, mas quando você está dizendo isso aqui, você vai dizer que você vai criar. Todo mundo que tiver declarado a partir de agora aqui vão ser arrays de inteiro. Tipo, se eu colocasse Kivete, Mate, não sei o que, tal, tal. Todo mundo aqui seria. O VET, o Mate e o ETC seriam arrays de inteiro, tá? Agora, quando você faz o seguinte, pô, eu declarei um inteiro aqui. No meio deles eu quero que tenha um vetor, pô. Eu não quero fazer duas declarações separadas. Aí você faz aqui, pô, entendeu? Aí você consegue declarar um array de inteiros no meio de inteiros, entendeu? Aí o que eu falo para vocês? Por uma questão de legibilidade, a gente nunca declara o array ou arrays na mesma declaração de variáveis. Pode? Pode. O que você ganha? Nada. Se você não ganha nada fazendo seu código ilegível, não faça. Entendeu? Código legível, galera, é sempre a prioridade, entendeu? Você tem que perguntar o que eu vou ganhar fazendo meu código difícil de ler, difícil de manipular, difícil de mandar manutenção. Você não ganha nada, não faz, cara. Não perca tempo investindo em ser escroto. Horrível, né? Garfo e faca, o Vinícius pegou a ideia bem aí. Vamos lá. Galera, aqui agora a gente vai precisar do construtor. Por quê? Eu quero que o meu construtor inicialize o meu objeto vetor de uma certa característica, que a gente vai começar a ver várias formas. Vamos lá. Qual o primeiro atributo que eu tenho que setar no meu array? É o tamanho dele. Por quê? Você nunca vai conseguir criar um vetor se você não souber o tamanho desse vetor. Então, eu vou colocar aqui o nosso primeiro exemplo, vetor de tamanho 5, tá? Aí, assim, essa é a hora que eu tenho que criar o objeto vet aqui. Aí esse cara aqui é assim, ó, vet igual new. Aí você vai dar aqui int, aí o tamanho que você quer colocar para ele. Qual o tamanho que você vai colocar para ele? Aí você vai, ó, this.getTamanho. Pronto. Setei o tamanho. Então aqui, o que está acontecendo aqui? No meu exemplo aqui, eu estou criando o construtor do meu vetor, nessa primeira versão que vocês estão vendo aqui, vai criar um array de tamanho 5. Legal? Professor, dá para trocar o tamanho de um array depois que ele foi criado? Não, não dá. Se não dá para criar, faz sentido o set tamanho ser público? Não faz. Ótimo, private para ele. Então, o único lugar que ele vai ser usado vai ser aqui dentro. Legal. Então, faz sentido o pessoal de fora? Nenhum. Então, beleza, deixa ele aqui fora, tá? Por quê? A gente vai usar ele para criar o nosso vetorzinho. Professor, onde é que o senhor leu isso, professor? Onde é que o pessoal criou? Tá aqui, rapaz, na documentação do cara, brother. Bora ver aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Como é que cria um array? Ele tá aqui, olha como é que ele faz, ó. Teve dúvida, pessoal? É só dar uma checadinha aqui. Vou até aumentar aqui a tela, ó. Teve uma dúvida? Criou aqui, cara. Ó, aqui é que cria um array. Lembrando, o exemplo que está aqui no Java, ele está só manipulando o array. Aqui não existe o conceito do objeto vetor. Isso é um conceito acadêmico que eu estou usando para vocês para a gente treinar, obviamente, o uso de orientação a objeto, tá? Olha uma coisa importante aqui que ele está ensinando, né? Como é que copia o array, né? Copiar o array, como é que faz uma cópia de um array para o outro, a manipulação de arrays, sempre como é que faz. Então, tem várias formas de manipular arrays aqui. A gente vai aprender algumas dessas formas aqui no nosso curso aqui, tá? Mas vamos lá. Uma outra coisa tão importante quanto você criar o array e colocar as coisas dentro é você imprimir os elementos que estão dentro do array. E aqui, galera, foco, atenção agora, é aqui. Esse momento, é um momento mágico. Esse algoritmo que eu vou ensinar para vocês, ele é o algoritmo que é a base de 90% dos algoritmos que vocês vão usar com vetores. É o algoritmo que percorre a estrutura. Então, vamos lá.
vai ser o public void imprime. O que que o imprimir faz? Ele vai imprimir o nosso amigo vetor, cara. Pô, show de bola, professor. Preciso imprimir o vetor, porque imprimir vetor é importante, né? Sim, a gente precisa saber o que que tem dentro, né? Vamos imprimir então o vetor. Para imprimir o vetor, eu preciso de um conte, um contador, cara. Tá aí. Como é que eu inicializo o contador? Bem, para que que esse contador vai servir primeiro? Vamos lá. Então, a gente vai vir aqui, vai usar um for, porque qual o único objetivo desse meu contador? Ele vai contar a quantidade de elementos que eu vou andar até chegar do primeiro até o último. Então, se o objetivo é só uma contagem, a gente usa o para. Então, declarei o conte ali. Como é que é? Int, então, conte recebe 0, porque ele vai até lá. Até onde o conte vai? Até o conte vai até o dis.getTamanho. Ele vai até o tamanho do vetor. Conte mais. Então o que? Opa, deixa eu pegar aqui agora. O getTamanho, agora que vai. Obrigado. Pronto, beleza. Obrigado, Pedro. Olha a parada aqui agora. Tá aqui o meu para. O que que eu vou fazer agora? Vou imprimir o maluco. System.out.println. Vou imprimir meus elementos do vetor. Um por vez, cara. Um por vez, professor. Como é que faz? Faz assim, cara. Dá um carinho aqui pra ele. Diz.getElemento. De que posição? Eu tô querendo pegar alguém, hein? De qual posição? Posição conte. Dá um espacinho aqui. Vamos somar aqui. Dá um concatenado, um espaço vazio. Professor, só vai dar print line? Não. Perfumaria, né? Vou dar só um print. E aqui no finalzinho, terminou de imprimir. Aí eu vou dar um print line vazio só para pular a linha. Legal? Então, a minha classe vetor versão 1.0, como é que tá? 2 atributos privados, o array vet e um atributo chamado tamanho. Eu tenho um construtor que inicializa com tamanho 5. A nossa primeira versão aqui vai ser o tamanho 5. E coloca esse cara aqui como o tamanho do array, quando a gente cria ele. Então lembrando, o array ele não existe até o momento que eu der new. Quando eu der new no array, ele vai criar o objeto vetor e está criando lá dentro o arrayzinho que vai armazenar as coisas. Eu tenho o get tamanho, legal, e eu tenho o get elemento, que é o cara que pega um elementinho do nosso array. E eu fiz aqui o método de impressão para a gente poder saber o que tem lá dentro. Então, fiz o conte aqui, conte recebe 0 até o tamanho do vetor, conte mais, imprima, galera. No final dou um imprimir aqui só para pular uma linhazinha para ficar bonito e tal. Bora aqui no nosso main agora. Teste do objeto vetor. Vamos lá. Vou deixar o scanner aí, porque daqui a pouco eu posso usar esse maluco aí. Vamos deixar ele quieto aí na dele. Vetor. Vou chamar aqui de meu vet. My vet. New vetor. Ao fazer isso, todo mundo sabe que foi criado um objeto, que antigamente não tinha nada, agora eu criei um objeto vetor aqui, beleza. Professor, pode imprimir? Vamos lá, né? Ponto, imprime. Vai acontecer o quê, professor? Não tem nada dentro desse array. Vamos ver o que vai acontecer, cara. Sou muito curioso. Vamos fazer experimentos, né, cara? Vamos lá. Clear, javac, main.java. Oi, print do teste vetor. Acho que eu esqueci de fazer uma aspa dupla aqui. Beleza. Vamos rodar de novo. Vou botar um pouquinho mais aqui para baixo. Vou puxar um pouquinho aqui. Ok. Java main. Vai travar a tela. Pronto, vamos lá. Teste do objeto vetor, 5 carinhas 0. Por quê, professor? Porque a linguagem Java inicializa pra gente os inteiros com 0, lembra? Pô, legal, professor. Isso é legal?
Isso é legal, a linguagem Java faz isso pra gente. Se isso é maneiro pra programar em geral, não, cara. Se você inicializasse um objeto, um negócio desse em C, ia dar muito errado. Se você quisesse esse negócio aí em outra linguagem, podia dar muito errado. Então, assim, não conte que a linguagem vai sempre te ajudar, tá? Sempre, dica de brother, nunca confie na linguagem, tá? Dá uma olhada no manual e tal. Se você quer programar imune à linguagem, inicializa sempre tudo, tá? Professor, eu quero fazer esse método de inicializar que o senhor recomendou aí, disse que é um método bom, né? Então, bora inicializar. Então, como é que a gente faz? Aqui que vem a parada que eu falei pra vocês. Eu não disse pra vocês que o método imprime, ele é meio que o template, né? É o exemplo que a gente usa pra fazer um monte de algoritmo. Eu vou pegar o método imprime, que já tá funcionando, a gente viu aqui que tá, pô, tá maneirinho, ó. Imprimiu, legal. Eu vou usar ele para fazer o método inicializa. Inicializa com o quê, professor? Eu vou passar o número que eu quero que inicialize. Um valor. Então, ele vai inicializar o vetor com o valor que eu vou passar aí dentro. Tá legal? Então, o que vai acontecer agora? Bem, agora eu não vou imprimir nada, né? Então, não é print que eu preciso usar aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma setar. Eu vou setar alguém. Eu vou colocar um valor. Vou inicializar o vetor, todas as posições com um certo número. Vai inicializar do jeito que eu quiser. Então, o que vai acontecer agora? Set elemento. Quem que eu vou setar? Professor, se eu fosse quebrar o encapsulamento, eu faria assim, né? Ó, dis.vet conte recebe valor. Se você for, tá pensando, pô, professor, eu tô doido pra quebrar o encapsulamento, perder uns pontinhos na prova aí, porque, pô, ou então quero passar uma cola errada para um amigo meu, tipo a Carol, entendeu? Você vai programar assim no seu código. Fazendo desse jeito aqui, já era, entendeu? Não, professor, eu quero programa orientado a objeto. Então, beleza. Como é que vai? A gente não faz isso aqui, ó, galera. Nunca. Esquece isso aqui. É tipo variável, get set, né? Acabou esse cara. Como é que é? A gente vai setar no elemento na posição cont o valor. Pô, professor, só isso? Só, meu garoto. E aí, no construtor, inicializa, você passa aqui o valor 0. Caramba, professor, esse aqui é o combo de programação de qualquer linguagem, né? O que tu tá aprendendo aqui, não importa a linguagem que tu vai programar, cara, vai funcionar. Se eu inicializar assim, vai funcionar às vezes no JavaScript, pode não funcionar no C, não. Programou desse jeito, cara. Aprender a programar uma vez, programa em qualquer lugar, qualquer linguagem, já era. Para a pessoa que está executando não mudou nada, mas para você mudou, porque vamos supor que alguém chega para você e fala assim, pô, cara, eu queria inicializar o vetor com o número 5. Vamos lá, né? Opa. Oi, inicializou com 5. Professor, não, mas eu preciso fazer um cálculo aí, professor. Para matemática dar certo, tem que ser inicializado com -1 o vetor. Aí tudo certinho e tal. Pô, legal, vamos lá. Tudo -1. Então, assim, essa que é a grande sacada do negócio aqui. É você controlar a forma como se inicializa o teu vetor. Então, e olha uma coisa que eu gosto de falar que é importante. Quem foi a base desse cara? O método imprime. Então, a primeira coisa que você tem que aprender a fazer quando você está mexendo com array, com objeto vetor, é implementar o método imprime. Esse cara aqui, ele é a base para todos os algoritmos que você vai usar no vetor. Então, eu inicializei o cara aqui. Pô, legal, professor. Galera, a gente vai fazer coisa pra caramba. Tá indo muito rápido, como é que tá indo aí, pessoal? A aula tá muito rápido? Eu não sei se eu tô indo mais rápido do que o normal. Tá sendo muito densa a aula. Como é que tá indo aí pra vocês aí? Tá de boas? Negócio meio tenebroso, mas tá. Tenebroso? Vocês estão programando. Só uma dúvida, vocês estão programando junto comigo ou estão só olhando assim deliciosamente, entendeu? Programando junto. Muito bom, né? Importante. Programando junto também. De preferência, tentem programar junto. De preferência, assim, mas se não der, tudo bem. Qualquer coisa, eu posso dar uma pausa aqui rápida, dar um commit rapidinho para vocês baixarem o código do jeito que tá aqui para vocês rodarem. Rola? Se quiser, eu comito agora.
Pode ser, pode ser. Rola muito, professor. Rola muito. Então vai rolar, total. Deixa eu abrir aqui só mais uma aba. Essa aba aqui tá aumentada. Deixa eu voltar aqui. Status. Git add ponto. Git commit -m. Comitão do meio da aula. Git push. Já foi, meu garoto. Tá lá. Pode baixar o código do jeito que tá aqui agora. Com o inicializa funcionando. Tem um diretório novozinho, né? Que é do dia de hoje e tal. Então, olha lá, galera. A gente tá com aqui uma Ivete imprime. Pô, beleza. Então, vamos devagar o que eu fiz até agora. Expliquei para vocês que a gente está criando agora a classe vetor, que tem 2 atributos. Só que um deles é um atributo diferente, é um atributo que é um array. Pô, legal, o atributo é um array. Eu aprendi na aula de quarta-feira, antes do feriado, que um array é uma sequência de variáveis, cara. Em vez de eu ter que ficar pegando uma variável por vez, não. Você cria uma estrutura de dados que todo mundo é uma variável. A única restrição no Java é que todas essas variáveis têm o mesmo tipo. Tipo, todo mundo é inteiro, vai ter todo mundo float, todo mundo é string, todo mundo é char, mas todo mundo é a mesma coisa. E eu acesso esses caras pelo endereço onde eles ficam no vetor. Tem ninguém que fica lá no final do vetor, tem ninguém que fica no começo, assim por diante. Vamos lá, vou mostrar isso melhor, professor. É o seguinte, agora eu vou colocar elementos no meu vetor, tá? Então, myVet, ponto, set elemento. Na posição 0, eu quero que fique o valor 3. Vamos lá. Eu vou setar agora aqui do lado de fora, tá? Do objeto. Na posição 1, eu vou deixar o 5. Na posição 2, eu quero que fique 8. Na posição 3, eu quero que fique o 9. E na posição 4, eu quero que fique o 12. Vamos lá. Então agora tem um array que na posição 0 tem 3, na posição 1 tem 5, na posição 2 tem 8, na posição 3 tem 9, na posição 4 tem 12. Aí eu vou imprimir esse cara de novo aqui no final, tá? Vamos lá. Olha aqui, ó. Ele inicializou com -1, beleza? E aqui os caras que eu setei. Professor, por que o senhor colocou -1 para inicializar? É porque é o seguinte, galera. Quando a linguagem de programação inicializa automaticamente os valores para você, e você não... vamos supor que você não quis implementar um método inicializa, entendeu? Ou você não está conseguindo ver o código-fonte, não sabe... Aí alguém não coloca assim, coloca 0, né? Vamos fazer um teste aqui bem legal. Vem aqui e coloca 0 aqui. Inicializa com 0, né? Que é o valor default da linguagem, né? Tá aqui, os zeros estão aqui, né? Esse aqui foi inicializado na mão. Agora, se eu não tivesse inicializado, teria 0 do mesmo jeito. Agora, vamos supor que aqui eu não inicializo a terceira posição. Olha uma coisa importante aqui. Deixa eu dar um clear de novo aqui. Aqui nessa posição aqui, ó. Não, mas como eu estou ensinando bem devagarzinho, cara, eu gosto de bem na manha mesmo. Mas eu já estou sabendo sim, André. Obrigado, viu? Tá vendo esse 0 aqui? Olha uma coisa que é importante, né, galera? Pô, o cara fica assim, pô, bicho, como é que será que esse cara aqui tá 0 ali? Alguém inseriu 0 ou esse foi inicializado 0? Quando a linguagem de programação ela causa esse problema pra gente, pô, cara, ela inicializa automático alguns valores. Como é que eu sei que o valor foi inserido ou foi inicializado automático? Tipo assim, esse 0 aqui, foi um usuário que inseriu 0 ou ninguém inseriu nada aí dentro? Aí Moisés, quando o problema não causa nenhum tipo de vai ter somatório, não vai ter assim, é só para validar a entrada, eu gosto de inicializar o array com um valor que não é o valor padrão. Porque aí o que acontece?
eu sei quando o valor foi inserido na mão e quando o valor foi visto, quando ele foi colocado automático. Do tipo aqui. é, Se tá menos um aqui, significa o seguinte, cara. é, Isso aqui ainda está na entrada automática. Principalmente se assim, se a entrada só permitir números positivos e você aparece menos um no vetor, você já sabe, ó, esse valor aqui nunca foi inserido. A pessoa só inicializou 4 valores. Coisas que são comuns que vocês têm que se acostumar que acontecem de erro. Professor, eu posso tentar inserir um cara maior do que o meu vetor? Pode. Vai dar problema? Vai. Vamos ver? Vamos lá. Você vem aqui, ó. Vou imprimir a casa 5. Professor, mas o meu vetor não tinha 5 de tamanho? Lembrando, é 5. Então ele vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Opa! 5 não pode, porque o 5 é a sexta casa. Então um elemento de 5 posições é 0 a 4. Um elemento de 10 posições é 0 a 9. Lembra que a gente começa do zero, tá? Então, o que que acontece quando eu tentar inserir um cara maior do que pode, professor? Vai dar ruim, brother. Vamos lá. Olha aí, quando vocês tiverem esse erro aqui, ó, Array Index Out of Bounds Exception, significa que você tentou inserir um cara fora dos endereços permitidos. Lembrando, não existe endereço negativo, tá? É a primeira coisa, não existe endereço negativo. Segundo, dá erro se você tentar inserir um cara além do tamanho. Professor, se eu tentar colocar aqui menos um, vai rolar? Bora ver, vamos ver o que vai acontecer. Oi, array out of bounds, cara. Só que assim, esse erro aqui é bobo de pegar, porque, pô, array negativo não existe, mas no teu código tá mexendo lá, tá? E se der um, passar 2, passar, sei lá, 50 do valor, vai dar pau? Vai dar pau. Então assim, quem é que checa isso aqui? É você, cara. Você que é um desenvolvedor, você que sabe. Então como é que a gente faz? Tem muitas estratégias para resolver esse problema. Uma das estratégias qual é? É você não permitir que a pessoa tente colocar um número que seja maior que o tamanho. Se a pessoa tentou setar um tamanho que é maior, ignora o cara. Manda uma mensagem, não sei o que, tal, tal. Um exemplo é fazer isso aqui, ó. Na hora do set, entendeu? Na hora do get. Ó, tá aqui. Peguei esses dois caras aqui. Pô, exatamente. O André pegou bem aqui. Quando chegasse no maluco, ia espocar tudo, entendeu? Então, assim, nesse caso aqui, quando você tem esse cara, você tem que colocar um if, entendeu? Que if aqui? Só vai permitir entrar nesse comando se não deu nada errado, cara, entendeu? Então, aqui, ó, assim, aqui eu vou ter que fazer um ajustezinho bem legal para vocês verem, tá? Int. Aí você coloca aqui uma resposta, né? Resp. Resposta é igual a. Vou colocar menos um aqui, né? O que é menos um? Aqui deu errado a resposta do cara. Vamos lá. Então, assim. Retorno de resposta. Vamos lá. Vou pegar esse cara aqui, põe aqui. Se, if, o index for maior, for menor, né? Menor ou igual. Se o index for menor ou igual que o tamanho, aí a resposta recebe diz.getElemento. Ou diz.vet. Professor, tá muito complicado? Não, isso aqui não é obrigado a vocês fazerem. Eu tô usando lógica. Só para dar um exemplo. Para evitar que alguém acesse um elemento fora do endereço, tá? Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Eu estou colocando menos um. Qual é o código aqui? Menos um. Ele retorna
Menos 1 no caso de index inválido. Então, se o index for menor ou igual que o tamanho, não, tem que ser menor, né? Então, o tamanho é 5, tem que ser menor que 5 o index. Se for maior que 5, vai dar pau. Negativo eu não vou nem checar. A gente pode checar, mas é só para ver com o problema do array maior, tá? Aí ele vai colocar a resposta correta aqui dentro do RESP, senão ele coloca menos 1. Então, essa aqui é a situação de você pegar um cara que está maior do que o seu tamanho, tá? Eu tenho umas certas restrições a fazer isso desse jeito que eu estou fazendo aqui, mas aqui é um exemplo, tá? Para vocês verem como é que a gente lida com alguns problemas. Java. Ó, isso aqui é porque eu coloquei um número negativo, né? Que é um outro caso. Agora eu vou tentar salvar aqui. Java C, Java. Cadê? Opa. Acho que eu não corrigi onde que eu precisava corrigir, né? Vamos lá. Get elemento, se o elemento, o index for, desculpa, se for maior ou igual que o tamanho, não, menor, index. Resposta version isso. Se não, a resposta retorna a resposta. Vamos lá, get elemento. Eu estou setando, né? Agora vamos fazer esse cara aqui. myvet.getElemento na posição 5. Pegar um cara ilegal. O que ele vai fazer aqui? Java C. O que eu fiz aqui? GetElemento na posição 24. Vamos lá, posição 24. Se o índice for 5, menor ou igual que o tamanho. Não, é só menor que o tamanho. Vamos lá. Agora, não causamos erro. Agora vamos ver um negócio legal. Comentários importantes aqui. A linguagem Java, ela tem essa parada de quando dá um erro que ela não consegue tratar, o programa sai. Apaga. Quebra tudo. Então, um dos objetivos da linguagem Java é não deixar uma parada dessa acontecer. Tipo, como assim? O programa entrar num estado que não devia entrar. Tipo, pegar um valor além do que pode, executar um negócio e tal. Então ele lança esse negócio que a gente chama de exceção, tá? Qual a parada toda? Vocês vão ver muito esse negócio de exceção quando vocês estiverem trabalhando com rede, porque quando faz uma conexão, aí pega o negócio errado, aí pá. Quando você estiver fazendo tratamento de erro, de digitação, alguém digitou um número, tem que tratar para ver se o cara digitou tal. Então, assim, o get e o set, em tese, eles estão no outro estágio de. Assim, vocês só deveriam pegar um cara aqui depois que assim, alguém pegou uma entrada, aí você validou a entrada, se a entrada está ok, aí você usa o get set, tá legal? Do jeito que eu fiz aqui, é muita mão de obra para fazer pouca coisa, tá? Mas assim, esse aqui é o ponto certo aqui no caso. Tipo, eu tô com um cara aqui avaliando. Então, outro caso seria assim, e o índice tem que ser duas coisas, né? O índice tem que ser maior, né, do que maior ou igual que zero. E ele tem que ser menor que o tamanho. Aí você pode pegar. E esse mesmo if tem que estar aqui dentro do set, porque aí você garante que nunca vai acontecer nenhum problema. O certo seria fazer isso? O ideal é não. O ideal é o seguinte, é você tratar isso fora do get set, você só chama o get e o get elemento, set elemento, se a entrada foi validada antes. Por quê? Porque eventualmente você vai fazer coisas dentro do teu código que você sabe que está com a resposta correta. E só que esse if aqui, ó, ele vai acontecer muito frequentemente, entendeu? Então assim, se você nota que dentro do teu código não vai acontecer esse negócio, raramente eu vou pegar um elemento externo, tal, alguma coisa, faz essa checagem da leitura fora, aí se tá tudo certo, aí chama o get set, tá? Não faz isso dentro do get nem do set, porque você vai matar a performance da sua aplicação, tá legal? Mas em IP, se vocês quiserem fazer isso, não tem problema, tá? Por quê? A gente aqui não está interessado ainda em performance, mas é uma forma de fazer a coisa aqui. Então assim, ó, do jeito que está aqui, também eu posso fazer do mesmo jeito, ó.
para setar o elemento. Se o índice, o index for maior que o get tamanho e o índice for maior que 0, aí, pô, seta o cara. Se não, ignora. Não vai acontecer nada. Então o cara ignora a entrada, tá? Por que que isso aqui é assim? Isso aqui salva muitos programas? Salva. Vai evitar de um monte de coisa ruim acontecer. Vamos supor que alguém, sem querer, você vai fazer uma entrada usando digitação. Pô, fazer uma entrada usando digitação é pedir para dar problema. Ó. Agora eu vou tentar setar aqui na posição 5 ou 12. Ó. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Opa, deixa eu compilar aqui. Já. Tá aí, ó. Ele não mais lança erro. Por mais que eu possa botar o código errado que eu quiser aqui. Eu posso tentar setar aqui o menos 3. Eu posso tentar setar aqui sei lá, a posição 50, entendeu? Não vai dar erro de jeito nenhum, porque meu código agora tá a prova de bala, cara. A gente chama de bulletproof code. Ele tá esse tipo de erro de digitação ou de erro de entrada. Um array maior do que o tamanho, não sei o que, o número negativo. Ele lida completo, tanto pro get quanto pro set. Então, é uma coisa bacana. Para IP, galera, eu não quero que vocês se preocupem com isso. Então, assim, se acontecer de numa prova eu pedir, sobre o vetor, não sei a classe vetor, não precisa fazer esse tipo de estrutura aqui não, tá? Pode fazer só o get set tradicional. Eu vou deixar aqui para uma questão de praticidade. Mas uma coisa importante. Deveria valer muito a pena caso acontecesse uma exceção, tipo, que exceção é essa? A pessoa tentou digitar um número errado, não sei o que, tal, você avisar que houve uma tentativa de entrada errada, houve uma tentativa de setar o número errado. Por quê? Se você faz um código que trata o erro, mas não avisa ninguém, o teu código pode... tá na produção, tá trabalhando. Cara, tá acontecendo um monte de erro e ninguém tá sabendo, porque o teu código tá tratando o erro, mas não tá avisando nada. Então, assim, lembrem, tratar o erro não significa evitar que o programa trave ou o programa saia. Significa também, além de evitar que ele saia, avisar que tem uma coisa errada sendo tentado inserir e tal. Então, é importante a gente em algum momento... Vou colocar um printzinho aqui, ó. O que acontece? No meu caso aqui, vou colocar um else, né? Caso o cara digitou um negócio errado aí. Imprime aqui, ó. Tentativa de get. Não, use de index errado. Vou colocar aqui. Get com index errado. E a mesma coisa aqui no set. Faz um elsezinho pra ele aqui. Nunca deixa... Assim, cara, pior do que erro é o erro que ninguém sabe o que tá acontecendo. Esse é o pior erro de todos. Tá rolando erro, ninguém sabe. Caramba, e aí? Bicho, teu código vai ser um problemão para as pessoas. Olha, agora eu vou executar, ó. Esse aqui eu tenho que botar o 7, né? Desculpa. Olha aí, ó. Get 7 com beleza. Então, isso aqui, por que é importante a gente aprender isso aqui? Não que vocês tenham que usar agora na disciplina, entendeu? E lembrando, para quem o professor tá ficando um negócio muito macabro. Relaxa, galera. Isso aqui a gente vai fazer toda a aula a partir de agora, tá legal? E eu vou repetir coisas similares a essa aqui em matriz, então pode ficar tranquilo. Então lembrando, vocês não são obrigados a fazer isso aqui do jeito que está aqui, tá? Lembrando, o que vocês precisam fazer no get elemento é esse cara aqui. Esse cara aqui ser retornado e no set esse comando aqui. É a única obrigação que vocês têm. Vocês não têm obrigação de tratar. A não ser que eu peça no enunciado da questão. Faça o get elemento, pegar somente valores válidos. Aí você tem que fazer isso aqui, tá legal? E esse negócio de avisar, eu já estou avisando para vocês aqui o que é uma boa prática de programação quando vocês estiverem desenvolvendo software por aí. Não desenvolva o software que pega os erros e não avisa ninguém. Tem que colocar isso no log, tem que colocar no terminal e tal. Tem mecanismos que fazer isso aqui. A gente está fazendo print, mas o certo é logar isso aqui. Porque tem um pedaço do software que a gente usa, que é o log do software. Que fica normalmente num diretório separado, num arquivo bonitinho e tal.
não é alvo de IP, mas eu quero que vocês saibam que isso existe para você. Algum dia, pô, o professor Moisés comentou isso aí. Deixa eu ver como é que cria um log aqui de erros da minha aplicação. Aí você já sabe como chegar na parada aqui, bem suave, bem sutil, bem tranquilo. Então vamos lá, a gente resolveu, o que a gente fez até agora? Inicializar o vetor. Pô, professor, eu queria muito, demais, professor, inicializar o vetor com o tamanho que eu quisesse. Não tamanho 5. Mas se eu não passar nada, inicializa com 5. Ah, então foi o seguinte, bora fazer um vetor agora, um segundo construtor. Esse segundo construtor, ele vai ter agora um parâmetro, que é o tamanho inicial. É um valor aqui, o int, né? Onde é que você seta ele? Olha lá como é que é fácil. Acabou. Precisa setar mais alguma coisa no código? Tá tudo pronto. Porque como você setou aqui, nesse momento, e todo o teu código aqui tá sempre orientado ao get, cara, acabou, bicho. Agora, o teu vetor vai ter o tamanho que você quiser. Porra, professor, agora sim, hein? Não, agora sim, vamos lá. O meu vetor aqui, esse construtor aqui, o Vinícius pediu para ir devagar, né? Vamos lá, Vinícius, vamos repetir de novo. A primeira versão, o vetor era inicializado com um tamanho fixo, né? 5. Mas eu cheguei assim e falei, cara, eu queria inicializar o vetor com o meu tamanho. Eu queria estar, se eu quiser com 10, se eu quiser com 10, 20, se eu quiser com 30, o tamanho que eu quiser, entendeu? Pô, aí o que eu fiz? Eu só fiz copiar o cara e eu troquei aquele 5 que tava na mão por uma variável. Eu setei aqui que o meu construtor agora vai exigir um inteiro. Então eu tenho dois construtores. Eu tenho um construtor que se tu não passar nada, ele inicializa com 5. Agora eu tenho um construtor que se tu passar um inteiro para ele, ele vai usar esse inteiro aqui é o tamanho do vetor que o cara quer que eu inicialize. Aí inicializa aqui, ó. Eu só fiz trocar esse 5 aqui por tamanho inicial, que é o cara que eu passei aqui. O resto tudo precisa mudar? Não, tudo igual, cara. Exatamente igual. Não muda nada, entendeu? Vamos lá, nós. Opa, voltar aqui para classe vetor. Do main. Agora eu tô aqui, ó. Na minha classe main, eu tinha criado aqui um vetor usando o construtor original, que era aquele que cria um vetor com tamanho 5. Agora eu vou passar um que cria com tamanho 20. Vamos lá. Quando eu passar com tamanho 20, vai preencher mais gente aqui, obviamente, tá? Alguns não vão, vai continuar dando pau, mas no final ele vai imprimir uma galera que foi preenchida na mão, um monte de -1 lá no final, porque eu não preenchi, né? Vamos ver. Passar um pouquinho mais para baixo, dar um clique aqui na minha tela. Opa, clear. Java C, main.java, Java main. Olha aí, ó. Inicializou um vetor com com -1, né? 20 posições. Eu setei os primeiros, ó. Aquele 12 que tinha dado errado na última vez, agora não dá mais, porque ele está dentro do limite certinho do vetor. O limite agora é 0 e 19. Então, só que o resto do vetor aqui, ó, tá com -1, porque ele nunca foi inicializado, tá original de fábrica. Show de bola, professor. A gente pode fazer continhas com isso, né? Pode fazer um monte de coisa, mas eu estou ensinando vocês aqui a inicializar. Pô, professor, beleza, cara. Vamos fazer o seguinte. Tem o inicializa. Eu queria o inicializa manual. Quem inicializa manual, professor? Eu quero que inicializar esse cara aí com valores manuais. Eu quero colocar o valor que eu quiser aqui dentro desse cara aí. Assim, tipo, vai inserindo o cara, entendeu? Tem várias abordagens para isso. Mas tem uma abordagem que eu acho muito legal, que é o seguinte, a gente inicializar com números aleatórios. Como é que a gente gera um número aleatório em Java, professor? Cara, vamos na internet, cara, o repositório do conhecimento do universo, vamos lá. Números randômicos Java. Tá aqui. DevMedia, um lugar respeitável, um lugar que vocês podem ir. Vamos importar
A biblioteca random. Pô, legal, professor. Biblioteca random. Vamos lá no meu código. Vou importar aqui. Random. Legal. Agora eu vou colocar aqui, ó. Inicializa random. Vou colocar aqui, ó. Random com M no final, tá certo. Inicializa random. Pô, legal, professor. Lembra que esse valor aqui, ó, é aquele valor que alguém me passava na mão, né? Agora vai ser um valor interno aqui, tá? Int valor. Beleza. Como é que vai acontecer agora? Eu quero que a cada rodada gere um número aleatório para mim. Então, beleza. Deixa eu ver aqui qual é o exemplo que ele me dá aqui. Ah, eu tenho que criar um objeto chamado gerador, um objeto da classe, um objeto do tipo random. Vou criar o cara aqui. Vou criar aqui ele. Criei. E esse meu gerador, o que que ele vai fazer lá, professor? Ah, tá aqui, ó. O gerador, ele tem um next int. Porra, legal. Vamos botar esse cara aqui, professor. Pô, professor, esse negócio aqui tá muita coisa numa linha só. Só pode fazer que nem eu só gosto de fazer, uma coisa numa linha? Claro, vamos fazer o seguinte. Valor recebe gerador next int. Tá aí. Essa linha aqui gera um número aleatório, na outra linha seta o valor. Tem problema, professor, botar esse gerador next int aqui? Nenhum. Se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer. É que eu, professor Moisés, sou o guardião, né, da educação básica de programação e tal. Aí eu vou fazer um comando por linha para aumentar a legibilidade do código, tá? Facilitar a manutenção, aquele negócio. Eu gosto de programar dessa forma. Mas se vocês quiserem colocar um bilhão de código na mesma linha, nesse tipo aqui, na disciplina até pode, tá? Mas não acho que seja legal não, tá? Você não precisa fazer isso. O que ele vai fazer? Ele vai gerar um número inteiro aleatório, professor. Aí vai jogar aqui no valor e esse valor eu vou setar aqui na minha posição. Então olha lá, professor. Outra coisa que eu acabei de mostrar para vocês. A gente não precisa criar o código do zero. A gente sai de um código que está funcionando, copia, altera ele e transforma no código novo que a gente quer. Galera, talvez essa seja a forma mais importante de programar. Nunca criar do zero. Criar do zero alguma coisinha. A próxima coisa, eu consigo aproveitar uma ideia do código que eu já fiz? Já. Pega aquilo que já está funcionando, que já está treinado, já está testado, tudo bonitinho, altera, transforma aquilo que você quer. Vamos lá, vamos fazer o teste nesse meu gerador de números randômicos aqui, né? Nada se cria, tudo se copia. Eu gosto de dizer o seguinte, cara, nada... A gente não é que cria, a gente cria a partir de cópias, só que a gente faz pequenas alterações. A natureza funciona assim, é assim que funciona o processo de evolução, né? Cópias com pequenas mudanças vão gerando novas espécies e tal. Teoria da evolução moderna, cara, tá aí. Provada. Um tempo. Vamos lá agora, ó. Você tem uma galera aqui, só que agora eu não vou... Esses sets todos aqui, eu ponho a inicialização manual, cara. Não, agora eu vou ser o myvet. Ponto. Inicializa random. Vai inicializar randômico. Ah, vai. André, cara, é por isso que eu sempre digo que o CodeBench não é uma ferramenta de desenvolvimento, é uma ferramenta de avaliação de prova. É por isso que não tem Ctrl+C lá, cara. Vamos executar aqui agora. Oi! Que isso, professor? Que doideira foi essa, ó? Tá aqui, ó, o número. Esse aqui foi o objeto zerado, né? Como foi inicializado com -1. Esse aqui foi preenchido por números aleatórios inteiros. Caraca, professor, é muito grande, né, cara? Só não tem nenhum número pequenininho aí, não? Não, cara. Pô, professor, eu queria inicializar com um número pequenininho, né, pra poder testar. Pô, bora vamos avaliar? E eu vou dar uma dica pra vocês. O método nextInt, ele é que nem o construtor de vocês. Ele também tem várias implementações. Uma das implementações do nextInt é você passar um número aqui dentro. Um número. Que número? Um número qualquer. Quando você passa esse número, ele vai gerar números aleatórios entre 0 e esse número, mas não está contando com esse número, tá? Então o que eu vou fazer? Cara, eu vou gerar o meu vetor com tamanho
tamanho do meu vetor vezes 2. Então, assim, se o meu vetor tiver 20 elementos, ele vai gerar entre 0 e 39. Vamos ver? Ô, professor, ficou muito melhor. Tem uns exemplinhos. Agora dá pra gente consegue ver os caras, né, professor? É. Vamos dar uma olhada nesse cara devagarzinho, ó. Tem o 10, 25, 14, 19, tem o 15, tem o 0, tem o 8, 24, 17, 39. Professor, o 19 apareceu de novo, né? É, cara, é aleatório. Eventualmente números vão se repetir aqui, é normal, entendeu? Ó, o 27 apareceu 2 vezes aqui no final, entendeu? Ó, o 27 apareceu aqui de novo, 3 vezes, ó, o 27 apareceu. Então, normal. Se eu tivesse colocado um número, assim, só a quantidade do. O vetor é de 0 a 20. Tivesse colocado de 0 a 20, mais números iam ficar repetidos. Pô, legal. Olha aí, ó. Eu inicializo randômico. Isso aqui ajuda? Pô, demais, cara. Você fazer algum exemplinho, procurar número, tal, não sei o que. Legal pra caramba. Tem outra forma de inicializar? Tem. A gente pode inicializar com números sem ser repetidos. Porra, tem isso, professor? Tem. Mas ele vai envolver uma brincadeira muito legal, que isso aqui eu não vou fazer hoje aqui não. Se quarta-feira a gente puder ter aula no laboratório, eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz o algoritmo chamado Shuffle. O que é o Shuffle? Shuffle é balançar. A gente vai inicializar o vetor com números sem repetição e a gente vai balançar ele para ele ficar bagunçado. É um negócio bem legal, tá? O que eu quero fazer com vocês agora aqui? É a gente aprender um dos métodos mais importantes que tem quando a gente está implementando vetores ou arrays, né? O método aqui é o método de buscar, ou é o método para descobrir se um elemento está presente no vetor. Olha que legal. Isso aí a gente chama de public boolean busca. Tem duas coisas também que a gente pode fazer assim. O boolean significa, ó, o elemento está presente no vetor, ele retorna true. Então, bora fazer essa primeira versão? Então, o que vai ser o elemento? O busca. Vai ser um int chave. Se a chave estiver presente no vetor, retorna true. Se a chave não estiver presente, retorna false. Legal? Então, a gente vai ter aqui um return. E eu vou criar aqui um boolean chamado achou. E o meu achou, eu vou dizer que é falso. Por padrão, eu vou dizer que ele não é encontrado dentro do vetor. E aí o que vai acontecer? Eu vou fazer um método que vai, ó, ele vai ter que buscar, né? Se o cara está presente lá no vetor. Eu não posso brincar, eu tenho que ir até onde eu puder no vetor. Entendeu? Então, eu vou fazer a primeira versão desse cara, primeira versão, usando para, tá? Para isso, o que eu vou fazer? Cara, eu vou usar o initialized, eu vou usar o imprime. Usa um cara que tu já conhece, cara. Já está funcionando. Vamos lá. Vou só colocar o int para cá. É jeito de programar, né? Eu sempre gosto de inicializar as variáveis separadas aqui. Então, eu vou lá. O que eu vou fazer aqui? Opa, achou. Pô, valeu, obrigado, Pedro. Pedro realmente está programando junto. Vamos lá. O que esse par aqui está fazendo? Ele vai vai do 0 até o tamanho do vetor, né? Show de bola. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um if. Se a chave for igual ao this.getElemento. Opa, igual aqui tem que ser 2, né? Na posição cont, significa que o elemento está presente lá dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um achou, recebe, true. Primeira versão, professor. Return é show. Olha aí. Primeira versão usando para. Se o cara encontrou, se o if aqui deu bom para ele, deu ruim, deu legal. Se ele rodar todo mundo e não encontrar, já era. Olha uma coisa importante. Nesse caso aqui, qual é o pior caso desse algoritmo? O pior caso desse algoritmo
Não é o elemento que eu quero estar na última posição. É o elemento não tá no vetor, pô. Então o vetor todinho, o cara não tava lá dentro, entendeu? Então é o caso desse par que vai andar todinho. Vamos lá, então. Vamos testar aqui o nosso busca, né? Aqui no meu main. Eu vou colocar aqui um print. Vou colocar aqui uma variável booleana. Vou chamar booleana mesmo. Achou. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o achou recebe o myvet ponto busca colocar 5. Não, colocar 10. Vamos lá, vou chutar 10. Eu não sei se o número 10 vai estar aí dentro, porque ele vai ser gerado randomicamente, entendeu? Achou. Então, assim, ele vai buscar o número 10 nesse vetor que vai ser gerado aleatoriamente. Vai ser um monte de vetor, porque assim. Desculpa, não vai ser um monte de vetor. Vai ser um monte de número doido que eu não sei. Vai ser entre 0 e 39, porque o meu vetor tem tamanho 20. Ó. Legal? Ele vai imprimir o vetor e vai imprimir em cima true ou false. Eu vou até tirar aqui essa primeira impressão, que a gente já sabe que já tá vencido, né? Então, beleza. Vai inicializar randomicamente o meu vetor. Vai buscar 10, vai guardar a resposta aqui. Eu vou imprimir essa resposta na sequência imprimir o vetor. Então a gente vai saber se tinha 10 no vetor, true ou false no começo. Vamos lá? Então, deixa eu salvar aqui o vetor, né? Pra gente poder compilar direitinho e tal. Java C. Opa! Mais véi não, rapaz. Mais véi. Tipo, mais véi. Meu véi. Vamos lá, Java C. Java. False. Opa, dentro desse vetor aqui não tem o número 10. Realmente, professor, false. Cada vez que eu rodar, vocês vão ver que está número aleatório aí, né? Opa, aqui deu true. Significa que dentro desse vetor o número 10 estava presente. Onde que ele está? Aqui no meião. Java, true. O número 10 está onde? Um pouquinho mais aqui no início. False, não tem 10 no vetor. Estamos indo lá. False. Às vezes aparece, às vezes não aparece. Tal. Tá vendo que ele tá aparecendo aqui no meiozinho, aqui no começo, né? Pô, beleza, professor. Tá aqui mais no finalzinho. Vocês perceberam uma coisa que eu vou até dar um clique aqui. Agora vou começar a pensar em programação, um negócio mais violento, né? Vamos lá. A gente não controla onde esses elementos aparecem aqui. Está sendo loucão. Mas vocês concordam comigo uma coisa? O 10, ele foi encontrado nessa posição. Ele já sabia que o 10 estava presente aqui. Mas como eu usei o vetor no método busca, eu utilizei o for, mesmo que o 10 estivesse na primeira posição, ele ia andar até o final para depois sair. Pô, professor, ia ser tão legal, tão legal, tão legal se eu tivesse um jeito de parar logo que eu encontrasse o cara. Ia ser tão legal, né? E cara, bora fazer isso, bora. Bora fazer o busca versão 2.0. Eu vou deixar aqui o busca original. Eu vou o busca V2, versão 2. Eu vou trocar esse cara aqui por um enquanto agora. Vou deixar aqui do jeito que tá aqui, ó. While. Como é que vai ser, ó? Olha o que eu fiz. Eu já montei aqui o while, né? Tem um conte mais aqui, né? O que eu vou fazer agora aqui? Qual é a condição que eu quero fazer aqui? Bem, tem duas condições para esse while rolar. Uma de ele ir até o final, que é que eu fosse repetir o meu conte aqui, né? Conte recebe 0. Conte menor. Esse aqui, tu pode até copiar esse cara aqui, literalmente. Se eu fiz isso aqui, ó, o que eu fiz aqui agora? Eu acabei de transformar o para no enquanto.
Legal, professor. O senhor já tinha mostrado isso pra gente antes, né, professor? Sim, claro. O enquanto consegue implementar qualquer um. Então, o enquanto é o geral. Inicializei aqui fora, enquanto o conte menor que o tal. Conte mais aqui, né? Ponto e vírgula. Que obviamente não é uma linguagem tão louca ainda. Entendeu? Pô, legal. Mas já tem uma segunda condição de parada, professor. Qual é? Ah, garotinho. A segunda condição de parada é quando eu encontro o maluco, bicho. Então, ó. E não achou. Então, assim, enquanto não achou e o cara for menor que o cara, continua. No momento que isso aqui for true, o não achou é verdadeiro? Não, vai ser falso. Aí ele vai sair e vai retornar o meu true aqui. Pô, professor, um negócio legal isso aí, né, bicho? Show de bola. Então, agora, se o cara estiver na primeira posição, esse cara vai ser mais rápido. Por quê? Quando ele encontrar, ele sai. Na hora. A primeira versão, não. A primeira versão, se eu encontrar, mesmo que ele esteja lá na biqueira, ele vai procurar o cara todinho até cansar, bicho. Entendeu? Bora dar uma olhada? Só compilar para ver se eu não cometi nenhum erro. Tá tudo salvo. Vem aqui no main. Ó. Vamos ver que os dois têm que funcionar igual, né? Busca versão 2, cara. Entendeu? Cada um deles vai imprimir o seu aqui. Retorna igual. Legal? Professor, eu lembro que o senhor fez um exemplo com esse negócio de medir tempo. Bora ver esse negócio. Como é que a gente mede tempo nos programas de Java? Vamos lembrar aqui, cara. Medir tempo. Java. Professor, sempre esses links já estão clicados, né? Será? Porque eu dou uma olhada antes da aula pra ver, né, cara? Eu não sou louco de sair na doideira, né? Olha aqui, galera. A gente faz aqui, ó. A gente pega o start aqui, ó. Vamos fazer esse cara aqui? Bora. Vou pegar esse exemplo aqui. Eu vou pegar o long start system milissegundos. Separa os dois. Bora vir aqui. Tem vários exemplos aqui. O cara ainda deu aqui uma melhorada, né, pô? Pô, bicho. Tem um nanotime aqui e tal. Tem um monte aqui de exemplo aqui. Corrente milissegundos. Pô, acho que vamos usar esse cara aqui, nanotime, então. Vamos pegar aqui. Get time, now, date. Não, esse aqui o cara... Como o pessoal fala, aqui foi overkill, né? Vamos colocar aqui nanotime. Tá. Vamos ver aqui, esse exemplo aqui, se tem um exemplo legal. Sempre lembre, cara, a gente não precisa ficar toda hora. Tá aqui, olha aí, meu garoto. Já tá o exemplo, filho. É nóis. Vamos lá. Então, como é que vai ser aqui, ó? Eu vou declarar o start time e o total time ali em cima, só para ficar um negócio bonito, né? Cheiroso e tal. Professor, você não perde esse costume de ficar declarando variável no início do código, né? Cara, não perco, bicho. Nossa. Mau hábito que a gente vai levando pra vida, né? Olha aí, ó. Beleza. Então, esse aqui é o nosso medidor de tempo de código. Professor, por que é importante saber isso aqui? Porque, cara, o trabalho prático de vocês vai rolar isso aqui, maluco. Você vai ter trabalho prático, professor? Claro, cara. Você vai implementar trabalho prático aí na disciplina, bicho. Tá doido? Vamos lá. Como é que vai ser aqui, ó? A gente vai testar o método busca antes e depois do método busca, né, cara? Legal, professor. Tá aí, ó. Inicializa random. Tem um método aqui, o start time. Beleza, show de bola. Aí eu vou pegar esse mesmo cara aqui, eu vou imprimir também, né? Tempo, né? Opa. Opa. Total time. Em nanosegundos. Aí eu vou repetir esse cara aqui todinho. Opa, falta aqui. Com a versão 2.0, né?
E por último eu imprimo o vetor. Vamos lá. Aí esse cara aqui eu vou imprimir com a versão 2.0. Versão 2. Vamos lá. Java C. O V é maiúsculo, professor. Tá certo. Esse professor vacilão. Foi. Vamos lá. O primeiro método que executava a versão 1.0 não encontrou o cara. Significa que ele foi o vetor inteiro, né? Pô, professor. O cara demorou um pouco aí, né? Por que isso aqui está acontecendo, professor? Não é por causa. Isso aqui não é necessariamente por causa do código, não, tá? É porque ele está carregando ainda variáveis, coisas na memória e tal. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou executar esse cara 2 vezes. Uma vez aqui antes, fora. Só para ele carregar as coisinhas dele na memória aqui. Deixa eu ver se vai rolar. Acho que agora ficou melhor. Tá aqui, ó. Agora tá fazendo mais sentido. É, exatamente, isso mesmo. Vamos lá. Quando o objeto não está no vetor, tipo, eu botei o númerozinho 10 lá, não está no vetor. O para tende a ser mais rápido. Por quê? Porque ele vai andar todo mundo aqui e ele não faz pergunta. Ele está só contando e faz o check, né? O enquanto, ele tem uma tendência de demorar um pouquinho mais, porque agora ele tem que checar se cheguei no final do vetor e se o flagzinho, né, tá achado ou não. Mas na situação que você vê assim de, pô, cara, e se o número estiver lá dentro, professor? Vamos pegar aqui até um número que está lá dentro. Olha aqui a situação agora, quando o número, você encontra o número. O número 10 está aqui, ó. Olha a distância, olha o tamanho. O false, ele foi até o final. Por quê? Porque ele vai até o final. O true, ele terminou um pouquinho antes, cara. Então toda vez que ele encontrar, ele vai ser um pouquinho mais rápido. Entendeu? E o pior, olha aí, ó. De novo, um pouquinho mais rápido. Porque ele não vai até o final, cara. De novo, olha o 10 aqui, ó. O 10 tá aqui no comecinho do vetor. Ele já parou, brother. Já parou. Entendeu? Quando é false? Quando é false é mais ou menos igual, ó. Só que o enquanto vai custar um pouquinho mais caro porque ele faz uma perguntinha a mais, entendeu? Então isso aqui é para vocês terem uma noção de preço, né, de custo, né? Por que alguns algoritmos demoram um pouquinho mais ou são um pouquinho menos, tal? Lembra aquilo que eu falei naquela aula sobre PAA, que eu falei para vocês, numa leve introdução do custo do algoritmo, quantas perguntas ele faz, tal? Isso aqui é aquilo acontecendo diante de vocês. A busca versão número 2 faz 2 perguntas. A busca versão 1.0 só faz uma pergunta. Se esse cara é menor que o cara. Esse cara faz 2 perguntas. Então, no dia que esse cara aqui não encontra, o para é melhor. No dia que esse cara encontra, o enquanto é melhor. A versão 2.0 é melhor. Olha que legal, professor. Dá para fazer mais coisa aqui? Dá para fazer muito mais coisa. A gente pode fazer uma versão onde a gente não retorna só o booleano. A gente pode retornar um inteiro, do tipo... Se retornar -1, não encontrou, porque não existe endereço -1, né? Então, se encontrar -1, significa que não tem o cara. Mas se retornar um número não negativo, significa que é um índice do cara que você estava procurando. Então, pode ser uma situação que a gente utilizar aqui no nosso código. Então, existem várias opções, pessoal, de fazer coisas aqui dentro. Então, qual o objetivo aqui então da aula hoje? Para a gente revisar o que a gente viu hoje. E lembrando, a gente vai ver isso de novo na sala de aula, com mais cuidado. Eu vou repassar esse código aqui, obviamente, com vocês, para a gente ver sala de aula juntos. Mas vamos lá, o que a gente fez na sala de aula hoje? E olha que a gente começou o código do zero, né? A gente começou a classe vetor com 2 atributinhos. Fizemos o getSet deles, get do tamanho, que é o endereço, né, do nosso vetorzinho. Fizemos os caras que são mais importantes a partir de agora, rapaz. É o getSet. Só que é o getElemento e setElemento, porque a gente não mexe com o vetor inteiro. A gente não carrega aquele cara gigante. A gente carrega cada um dos elementinhos lá dentro do vetor, cara. Bacana, entendeu? Não tá aqui, ó. GetElemento, setElemento. Eu dei uma
rabuscada neles, que significa que eu deixei eles um pouco mais completos. Eu não permito que o nosso código acesse elementos que estejam fora do endereço do vetor para não lançar uma exceção, tá? Mas lembrando, vocês em IP não precisam se preocupar com isso, tá? Se vocês quiserem fazer show de bola, mostre que você já tem uma consciência. Mas de maneira pragmática, falando para vocês como desenvolvedor, a gente não faz isso no getSet, tá? A gente faz isso fora do getSet. Lê o número. Ah, eu vou usar para fazer uma busca. Primeiro checa, esse número tá válido? Tá dentro do tamanho do vetor? Beleza? Passa pro getSet. O getSet só deve pegar e não tem que checar coisas, senão fica um código muito pesado, tá? A gente fez o método imprime, porque eu falei para vocês que o imprimir, ele é a base de todos os algoritmos de vetor. Por quê? Ele percorre todas as casas do vetor e ele percorre usando o para. Porque ele precisa percorrer todo mundo para imprimir. Pô, legal. Não precisa usar em conta aqui, usa o para, tranquilo. A gente viu duas formas de inicializar. A gente inicializa uma na mão, que é que você põe um valor e ele inicializa aquele mesmo valor no vetor inteiro. E eu expliquei para vocês algumas estratégias do tipo, pô, inicializar o cara com um número diferente da inicialização. Vamos supor que vocês estão usando uma linguagem que inicializa valores default. E às vezes você quer saber, pô, o que eu tô vendo aqui é o valor default ou foi um valor que alguém colocou na mão? Se tá um número lá, já era, entendeu? Não, a aula já vai acabar em 2 minutos, tá, Luiz? Fica tranquilo. Já vou encerrar e na sequência já vou subir pro YouTube, tá? Pode ficar tranquilo. E aí o que é que acontece? Esse cara aqui, agora não, eu falei pra você, não, vamos inicializar ele com um valor diferente pra gente saber se o valor foi inserido ou não. Pô, legal. E eu aproveitei e mostrei pra você como é que é a inicialização randômica. Porra, pega um número randômico e vai jogando lá. Tem uma inicialização que eu não ensinei hoje que a gente vai ver na quarta, que é o shuffle, que é aquela que não tem número repetido. Que ela é ótima pra gente testar algoritmo de ordenação, entendeu? Tem umas operações que a gente tem que fazer aqui em vetor que a gente também vai ver na quarta-feira, que é... Vocês já sabem como fazer, a gente só vai adaptar para o vetor. Como encontrar o maior elemento do vetor? Como encontrar o menor elemento do vetor? Somatório dos elementos do vetor, a média, aquele negócio todo. Aquilo que a gente fez só lendo, sem guardar, agora a gente vai aprender a fazer com o vetor, que está guardado as coisas e tal, que é um negócio maneiro. Vai mudar muito. E para fechar a aula, eu mostrei para vocês como é que a gente faz o algoritmo de busca. O busca é aquele cara que vê se tem um elemento no vetor. Esse elemento está presente no vetor, busca ele aí para mim. E a gente fez o busca básico, aquele que retorna verdadeiro ou falso. Verdadeiro se está presente no vetor. Falso se não está presente. Só que eu mostrei para vocês que tem uma situação comum, que às vezes o elemento está presente e você continua perguntando se o cara está lá. Já está lá, brother. O cara está na primeira posição, o vetor tem 1 milhão de elementos, você continua perguntando. Pô, professor, não, agora não. Se o cara está presente, só pergunta, tá na primeira posição, só pergunta uma vez e sai fora. Para isso a gente usou o enquanto, porque o enquanto ele serve para quando tem mais de um critério de parada. O nosso critério de parada usando para era só chegar até o final do vetor. Agora não. A gente vai chegar até o final do vetor, mas se a gente encontrar o cara lá dentro antes, a gente sai fora. Pô, beleza. Para vetores pequenininhos de 20, bobagem, entendeu? Eu não vou imprimir o vetor aqui mais. Agora eu vou fazer uma experiência bem divertida com vocês. Eu vou colocar um vetor aqui de 1000 elementos. Opa, eita lasqueira. Para fechar a aula, né? 10.000 elementos. Deixa eu ver se em algum momento eu estou imprimindo o vetor aqui. Não, acho que em nenhum momento eu estou imprimindo o vetor. Tem 10.000 elementos aí, randômico, né? Bora ver alguns tempos aí que vão dar agora. Java. Olha aí, quando dá falso, quando o vetor é bem grandão, tu vê que os tempos começam a ficar parecidos, ó. 370 mil nanosegundos. Agora, olha a diferença do true. Nossa, professor, quase metade do tempo. Vamos ver de novo. False. Basicamente é o mesmo tempo, só que ó, o enquanto é um pouquinho mais pesado, né? Porque ele tem que fazer aquela perguntinha a mais. Mas não é tão mais pesado. É um pouco mais pesado, mas um pouquinho mais. False, de novo, ó. Tempo bem parecido. Agora o true. Esse aqui foi violência demais. Olha, o primeiro, 350 mil milissegundos e o outro, 60. Você vê como faz uma diferença usar o algoritmo certo? Porra, professor, bacana demais.
Galera, era isso que eu queria apresentar na aula de hoje. Quarta-feira a gente vê mais coisa, tá legal? Na sequência aqui, eu só vou parar a gravação e vou subir o vídeo aqui pro YouTube. E na sequência também esse código aqui já vai ser... Vou dar post lá no meu repositório, tá legal? Galera, muito obrigado pela presença de todo mundo aí na aula. Cara, 36 alunos presentes ao vivo. Cara, um show. Fantástico, galera. Obrigado a todos aí. E ó, até quarta-feira. Valeu a todos aí, pessoal. Boa noite. Vou encerrar a gravação aqui, mas se quiser continuar aqui enquanto eu vou fazer as coisas do YouTube. Valeu!